Boa noite, amada igreja. Saúde a nossa amada igreja com a santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? É uma alegria estar aqui mais uma vez com vocês, tá? E apresentar primeiro a Nathalie, o pastor já falou sobre a Raquel. Raquel, estou criando ela há 50 e poucos anos já. Total são 53 anos juntos, né? 50 de casados. E é uma alegria muito grande. Estou fazendo acompanhar também da Vitória, minha neta, uma das 9 netos e 2 bisnetos. E Deus tem trabalhado na nossa vida naquele local. Eu, agora, se tivesse a oferta que eu recebi há um tempo atrás, já há bastante tempo, uma irmã falou quando o Jacarezinho estava mais pesado, naquela época que vocês estavam indo lá estava mais ainda. E aí me ofereceram uma casa para sair de lá, um aluguel baixinho, simbólico, só para você sair de lá. E nós conversamos, nós temos 9 netos, 2 bisnetos. Vamos sair de lá. Para nós, o perigo existe como se estivesse andando na rua. Tá? Claro que na hora das operações, a gente tem que ter um cuidado maior. Mas quando eles chegam perto da minha porta, eu ando, as crianças lá da terapia do abraço, você não tem outra roupa, não? Eu ando com essa roupa direto. Semana passada, nós fomos visitar uns parentes lá em Fragoso. Chegou lá, a missão, eu estava sem a blusa amarela, estava na bolsa, fica sempre na bolsa. E a identidade secreta não pode, não pode ser, teve que ser usado. Mas eu não botei a blusa, mas tive que orar por uma pessoa, uma situação muito horrível. Aí meus parentes falaram, ore por ela. E eu fui lá orar. E eu acho que já teve esse tema. Somos a resposta de Deus para o Rio. Em algum tempo teve esse tema, tá? E eu não sei qual era o versículo. Não, agora eu não sei qual é o versículo da época, mas envia-me a mim. Tomar uma decisão dessa não é fácil. Imagina para Isaías como é que foi. Eu agora sei a história. Envia-me a mim. Mas eu lembro que tem um louvor que diz, abro mão dos meus sonhos e das minhas vontades. Não foi fácil. Eu planejava outra coisa, tá? Eu planejava outra coisa para a minha vida. Quando Deus me trouxe para fazer a missão. Nem eu sabia direito se era missão. No início, a gente não entende muito, não. Não entende o que Deus quer de mim. O que Deus quer de mim? E Deus foi apresentando as coisas para nós fazermos. Deus foi apresentando a coisa para nós fazermos. Começamos a trabalhar com dependente químico. Começamos a fazer reuniões. E nós íamos mudar. Nós íamos mudar de dia, que era todo sábado. Nós íamos mudar o dia da reunião. Foi quando entrou Cristiano. Cristiano morava no Chupacabra. Tinha saído da cadeia. Tá? Não queria mais fazer besteira. E o último contato que eu tive com o Cristiano, ele arrumou 2 empregos e voltou a estudar. Eu falei, esse é o caminho. E eu não tenho visto mais Cristiano. Tenho visto a ex-mulher e um filho que eu vi, mas já estão grandões. Tá? Eu creio que Deus está agindo. Tá? Porque ela falou para mim que estava na Universal. Então, Deus está agindo. E valeu a pena fazer algo. Chupacabra era um lugar terrível, ainda é. Mas era pior, tá? Um lugar com esse nome não deve ser fácil. E na época ele me chamou para ir dentro da casa dele, para conhecer a família dele. Aí nós fizemos uma compra e tal, passamos no açougue, levamos. Quando chegou lá, era um barraquinho de madeira, chão de terra, bem arrumadinho, bem limpinho. Ela dormindo num local na frente assim.
Ele falou, vamos até a minha cozinha. Cheguei na cozinha dele, tinha um vaso, sem parede, sem nada. Eu falei, ué, minha cozinha ou banheiro? O negócio, tá. E na época eu pedi a igreja que eu estava para me ajudar, para fazer algo, fazer uma parede lá, e ninguém abraçou. Ninguém abraçou, foi terrível, tá? Mas Deus tem feito acontecer. Mas quando nós vamos lá, pastor, quando nós vamos lá fazer algo, é vocês que estão indo conosco, tá? E a palavra diz, sem Cristo nada podemos fazer. Mas Cristo toca coração, Deus toca coração lá na Cracolândia. Vocês viram o que acontece? Pessoas que ninguém dá nada, ninguém fala que vai acontecer nada, tá? O último evangelismo de impacto, eu não sei não, acho que a irmã Helena estava lá e viu aquele cara que aceitou Jesus na boca de fumo. Aquilo espantou um montão de gente que ficou armado de fuzil, 2 granadas, e um camarada lá de Campo Grande falou, andar de fuzil é fácil, eu quero ver andar com a Bíblia. Falou uma vez, falou 2 vezes, eu falei, e falou cheio de autoridade. Eu falei, esse cara vai acabar inventando ideia aí. Porque eu tenho que estar atento. Lá eu fico elétrico, não tem como. Eles viram lá, já não tem mais essa eletricidade que o tempo passou. Pastor, agora vou fazer 72, 73, 74, 75, eu vou até 100. Se Jesus não voltar, eu quero ir até 100. Igual Moisés, 120, robusto igual Caleb, todo torto. Tem que saber pedir, tem que saber pedir. Se não pedir, vem ao contrário. Teve uma mãe, essa mãe que houve problema lá em Fragoso, ela tirou o filho dela para não morrer, lá de Fragoso. Ela levou lá para o terreirão. Mas ela falou, mas lá vão matar ele. Ela profetizou o que ia acontecer. E nós estávamos lá visitando nossos parentes. Daqui a pouco, meus parentes vêm trazendo uma senhora. O choro era um gemido, o choro era um negócio, eu não sei nem explicar que tipo de choro. E chorando. O que foi? Mataram o filho dela. Aí explicaram a situação, e ela entrou e tal, e botaram lá no quarto e tal. E aí lembraram. Estava lá na casa dos parentes, ora por ela. E eu fui lá. Orei e pedi a Deus que acalentasse com bálsamo o coração daquela mãe. Gente, para a honra e glória do nosso Deus, levou 5 minutos, aquela mulher que estava gemendo dormiu. É algo assim que me deixou reconfortado. E mataram de uma maneira terrível, enforcado. Mandaram a foto para ela. Aí dava para entender o que estava se passando. Tá? E essas situações que a gente encontra fora dentro do Jacarezinho. Dentro do Jacarezinho já não dá mais. Outro dia eu fui chamado para fazer uma situação, eu tinha acabado de orar meia-noite. Eu e Raquel oramos meia-noite e tal. A Raquel, aí alguém ligou, Paulinho, tem um camarada apanhando lá na casinha, vai lá. Ali onde era a terapia. Ali, lá em cima do prédio, quando eu aluguei o prédio, então em frente. Aí eu falei, Senhor, quase que eu falei, eu não vou não. Ele está apanhando porque ele mereceu. Olha só, você está pensando que não vem seta na minha cabeça? Aí eu fui. Olha, o cara tinha roubado, eles juntaram 3, vieram de longe. Roubaram a moto, só que um outro cara que tinha sido roubado antes, quando ele passou, deu uma pranchada nele e caiu. Os outros foram embora. Ele ficou, levaram lá. Satanás movimenta uma cabeça assim doida, ficaram malucos e tal. Aí, pegaram o telefone dele, abriram. 3º comando. Papai. Aí, quando eu cheguei, o moleque estava lá, o moleque falou, aí, tio, o senhor sai daqui, senão o senhor vai ver. Eu falei, quando seu pai nasceu, eu já fazia esse trabalho. Então, você pode ficar tranquilo. E ali não tinha conversa e tal, e toma pancada. Lá não. Toma pancada, não foi nem ver a cara dele, porque se fosse eu não tinha. Toma pancada. E eu só fiz uma oração, Senhor, sei que deve ter um pai ou uma mãe orando. Salva essa vida.
Tudo depende dele, não depende de mim. É ele que faz acontecer, é o Senhor. Tá? Então, quando deu 4 horas da manhã, que eu já ia embora, aí chegou o pai e a mãe, fizeram um acordo. Manda a moto, os colegas dele que levaram a moto, manda de volta a moto. E nós devolvemos ele. Saiu todo arrebentado, mas o pai e a mãe agradecendo, cumprimentando todo mundo, muito obrigado, muito obrigado. E aí? Deus agiu. Ele deve estar em alguma igreja, se ele não tiver, porque é sem vergonha, porque tomar uma coça daquela, meu Deus do céu. Mas ser a solução, ser a resposta de Deus para o rio, inclui isso. Inclui isso. Então, gente, quem esteve lá conosco sabe que eu quase não uso o microfone. Tá? Eu abro a boca e falo alto. Eu tenho uma voz alta, eu estou aqui contendo a voz, mas a voz é bem alta, graças a Deus. Tá? Já não está com tanta força. Pastor, tem que ver para mim subir até o cara que estava apanhando. Falei, Senhor, não deixe esse coração pifar agora não. Agora tem um... Eu já falei uma vez que o coração arrumou uma gracinha aqui, fiquei esquisito para mim. Aí o médico lá, que está o cardiologista, que tem me acompanhado, ele tem me dado umas dicas. Ele só fala, se você sentir dor de novo no coração, você vem para cá, fala com as moças aqui, que eu te chamo, vou te internar lá em Caxias e vou te operar. Eu que vou fazer a operação. Eu falei, não vai fazer a operação na minha, não. Eu não quero esse negócio para mim, não. O tema é a visão de Isaías e o seu chamamento, aqui na minha Bíblia. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voava. Já pensou a gente ver um ser desse? Meu irmão, tem algum crente que vai falar, está repreendido em nome de Jesus. Já pensou? Se bater de frente com a gente, o arrepio deve ser terrível. Tá? E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram e a voz que clamava e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o rei, o Senhor dos Exércitos. Então o serafim voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar, com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e diz, eis que ela tocou os seus lábios, e tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de vir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, tá? Que nós possamos ter esse canal de bênção, que o Senhor seja sobre nossas vidas e use a minha boca para a honra e glória do seu santo nome. Então, gente, quando ele chegou a essa parte aqui, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Eu me lembro de quando eu me converti. O pastor, quando eu me converti, parecido do pastor Valtelã, ele falou, como é que está a sua balança? Que eu trabalhava, minha loja tinha pegado fogo, eu trabalhava vendendo frutas na rampa do metrô Maria da Graça. Fiquei 16 anos lá. Fiquei 12 anos na central vendendo picolé e 16 anos vendendo, fabricando e vendendo. E 16 anos vendendo frutas. E eu falei para ele, pastor, tem 3 anos que eu não roubo ninguém. Você vê como é que era a situação. Tá? E eu queria ir na escola dominical.
eu queria fazer parte, mas aos domingos eu trabalhava na feira para defender uma grana, na feira dava uma grana boa, e eu não conseguia. E esse homem resolveu me discipular, todo domingo de tarde. E aí eu pedi a Deus que queria ir para a escola dominical. E aconteceu que, quando nós fazemos um pedido a Deus, nós queremos fazer um pedido de vantagem. Senhor, eu vou ganhar mais, eu quero mais e tal. E Deus abriu uma porta para mim ir na escola, a classe dos homens. E ali eu fui aprendendo mais e tal, até que chegou um ponto que eu fui ser o professor. A professora da classe dos homens falou: essa lição aqui é a sua cara, por que você não... Não, eu não sei, vai aprender. Me deu a revista, eu comecei a ler e passei a ser o professor da classe dos homens. E aí eu pensei, bem, já não estou indo na feira, mas Deus vai me dar uma condição de ganhar mais, ou a mesma quantia que eu tirava lá na feira. Comecei a vender, quando eu estava na feira, antes de ir, eu comecei a vender e perder dinheiro. Não entendia nada. Se tivesse outra pessoa comigo, eu ia dizer que me roubou. Mas aí, começando a escola dominical, Deus começou a agir na minha vida, e aí foi que aconteceu de nós montarmos essa reunião, porque o Jacarezinho é um campo missionário muito vasto, tem muita gente para nós ganharmos para Jesus. Tem 70 igrejas. 70 igrejas no Jacarezinho. Não tem 2.000 crentes, 200.000 pessoas. Você imagina aí? Imagina aí. Eu creio que não tem 2.000 crentes. Eu não fiz a contagem assim não, porque não dá. Mas pela quantidade que nós vemos. E quando nós começamos a fazer as reuniões, que nós começamos e tal, um dia nós resolvemos fazer um culto. Mas eu, um cara do lábios impuro, falava palavrão, ainda fazia algumas coisas meia torta. Porque quando eu não tinha Jesus, eu dava meu jeito, dava um jeitinho. Sabe como é que eu não estava de bobeira lá fora, mas parei. E aí, vou ganhar grana como? Como é que eu vou viver? E Deus providenciou para mim entender que Ele me sustentava a obra que Ele tinha para a minha vida. E o que eu fiz nessas reuniões e tal? E partimos para... Um dia Deus falou no meu coração para fazer um culto onde tinha uma Cracolândia. E nessa Cracolândia tinha aquela maior boca de fumo que tinha, né, que nós parávamos, e aquela grande boca de fumo. E quando eu falei, alguns da igreja falaram: "Ei, está ficando aí maluco." E fizemos um culto de noite, de madrugada. Choveu, mas choveu de arrebentar. Aí os vizinhos assim arrumaram lona e tal, e tinha uma Cracolândia na Vasco. Aquela foi a primeira Cracolândia que fechou. E Deus me mostrando, continua. Eu digo isso para vocês que também eu creio que para os profetas aconteceu desse jeito. Ele começou fazendo algo e Deus mandou, continua. E mostrando o que é para fazer. É Deus que mostra o que é para fazer. Tá? E medo. Vai no baile funk. A primeira vez que eu fui no baile funk, eu falei, acho que é coisa da minha cabeça. Gente, né? Gente que não tinha, muita gente. Tinha lugares que não tinha nem para tirar o pé do chão. E Deus agiu lá. O pastor pregou várias vezes. Tá? Tinha uma vez que um camarada que estava ali em frente, quando o pastor cantou, quando Jesus estendeu a sua mão, ficou hipnotizado assim, uma moça falou: "Se orar, eu vou correr." E é assim que funcionava. E gente levantava a mão e tal. Na Cracolândia, muitos queriam para a casa de recuperação, nós levávamos. E no tempo de Isaías? No tempo de Isaías não tinha o crack, né? Na época do chamado de Isaías, existia 3 tipos de crises. Crise política. Uzias morreu de lepra, muito amado, pois trouxe muito benefício à nação de Judá. Prosperidade financeira, segurança contra inimigos. Está lá em 2 Crônica 26, 1 a 23. Mas morreu leproso. Crise social. Exploração dos mais ricos sobre os mais pobres. Homicídios, injustiças, justiça nos tribunais, violência. E o pior sendo cometido por aqueles que se diziam povo de Deus, Judá, Israel. Parece hoje? Não parece hoje?
Parece que eu estou contando a história de hoje. Israel havia se afastado de Deus, trocando o Senhor por ídolos. Deus chega a chamá-lo de Sodoma e Gomorra, cidade que Deus destruiu por causa dos pecados dessas cidades. Está lá em Gênesis, capítulo 19. Israel vivia 3 crises. Deus separa um homem para fazer a diferença. E aí? Quando Deus está sempre separando alguém para fazer a diferença, mas nós temos que nos botar à disposição, ter coragem. A coragem dá medo. Não vai pensando, não. Eu já contei uma vez que, quando eu fui a primeira vez tirar um cara que ia morrer, o cara lá estava cercado por 30 seguranças, deu 3 passos para trás, esticou a mão e quase que eu corri. E ele falou, estava esperando vocês. Não era esperando eu não, esperando a igreja. Tá, eu costumo dizer em alguns lugares que a culpa de tudo que está acontecendo atravessado aí, politicamente e tal, é da igreja. Que o poder foi dado à igreja. Não precisa você... tem gente que quer fazer o espetáculo, tem gente que quer abrir o Mar Vermelho. Só para dizer, eu abri o Mar Vermelho. Não é assim. A palavra diz, estenda a mão sobre o doente e ele ficará curado. Você tem que acreditar no que está escrito. Estenda a mão sobre o doente e ficará... E a gente não temos essa fé. A fé nossa é... Se minha fé fosse maior, do tamanho do grão de mostarda, a Bíblia diz que eu daria show. A Bíblia diz, se tua fé for do tamanho do grão de mostarda, então não é. Tem coisas que eu não consigo fazer, porque não sou eu quem faz, é Ele, mas a minha fé tem que funcionar. Eu tenho que acreditar no que eu estou ouvindo, no que eu estou estudando, no que eu estou lendo. Na época do rei Acabe, Deus levantou Elias. No êxodo, Deus levantou Moisés. Juízes, Deus levantou juízes. Hoje Deus quer levantar você como porta-voz, como arauto, como vaso, mas não dele, na mão dele, para fazer a diferença na nossa nação. Nós temos visto que tem gente que está sendo levantada, mas está chegando lá, está compactuando com coisa errada. Né? Nós não temos visto isso. Mas é lado A, lado B, lado A, lado B, está tudo misturado, fazendo um montão de besteira. Quando vê dinheiro, e quando eu falo isso em alguns lugares, eles falam, por que você não se candidata? Você é conhecido dentro do Jacarezinho. Se eu for para lá, eu vou roubar também. Você não, eu não, por quê? Entendeu? Não, a corrupção vai acabar entranhando. Tá? Eu estou fazendo esse trabalho no Jacarezinho, não tenho contato, eu tenho contato, não tenho nada nada com os caras lá, o dinheiro deles eu não aceito, dinheiro de política eu não aceito. Tá? Quem sustenta algumas igrejas aí, os irmãos. Está entendendo? Mas me ofereceram uma situação para ter uma grana. A grana era boa. Aí vinha tal, você vai ficar com 20%. 20% de 400 mil me ajudava bastante, né? Eu falei, mas e aí? Quem assina os 400? Eu. Depois de velho, vou entrar na cadeia, vou fazer o quê? Vou chorar. Mamãe não tem. Vovó já era. E eu vou falar. Vou ficar na situação ruim. Então, eu falei para ele, mas eu não tenho CNPJ. Ele falou, está perdendo dinheiro? Olha só. É difícil, gente. Está perdendo dinheiro. Tá? Hoje nós não temos sede, a sede nós não temos. Então, eu sou batista, faço trabalho na igreja presbiteriana e faço trabalho na Assembleia de Deus. E na igreja presbiteriana há mais de 20 anos. Já tem vocês, nós saímos de lá pela madrugada. E na Assembleia de Deus eu cheguei, o pastor da presbiteriana, chegou um pastor novo e ele falou para mim, o pessoal que me ajudava, Natal, me dava muito presente para as crianças, presente bom, calçado, roupa e tal. Mas falou, mas tem uma coisa. Não, esse pessoal que ajudava. Aí chegou o pastor e falou assim, Paulinho, você não pode mais fazer festa grande. Não, ele não queria Papai Noel, isso mesmo. Não queria mais fazer, queria que eu botasse Papai Noel. Mas o pessoal que agendava, pagava o Papai Noel para vir. Eu falei, pastor, deixa para o ano que vem, que esse ano eles já pegaram. Eu não posso perder esse pessoal que ajuda a gente. Ele não falou nada.
Eu não falei nem com ele, ele veio falar comigo, eu falei para outra pessoa, fui falar com ele. Aí, quando acabou, ele falou, o pastor falou que você não pode mais fazer festa grande. Ele viu muita criança. Viu muita criança, tudo lá na comunidade. Criança na comunidade, eu não sei aqui. Mas lá tem uns comportamentos que eu puxo a orelha, gente. Eu tenho que puxar a orelha. Tem criança, tem cara que é grande. Os pequenos não dão trabalho. Entra para a sala Caxias e os grandes, nós temos 3 salas lá na Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é onde eu fiz o ginásio. Faliu a escola, passaram o pastor lá e o pastor montou, tem outras ONGs funcionando, e tem 3 salas e o templo para mim trabalhar. Tá? E Deus tem abençoado tremendamente. Como eu vou fazer? Eis-me aqui, eu vou para onde? Fazer o quê? Para botar esse pessoal junto. Essas criançadas todas. Mas era na presbiteriana. Mas olha só como é que Deus providenciou. As crianças atravessavam a pista para ir para lá. Hoje em dia, é na descida da comunidade. As crianças... Criança desse tamanho vai sozinho. Aí. Então, há pouco tempo, nós, na hora de... Tinha acabado o biscoito, e na hora das crianças ir embora, eu sempre dou biscoito à vontade lá, e as crianças, eu dei torrada, só tinha torrada, dei torrada para todo mundo. Isso é o que aconteceu há pouco tempo. Aí eu fico lá ajudando a limpar, a Raquel vai embora. Daqui a pouco bateram na minha casa. Tia Raquel, cadê? Tio Paulinho ainda não veio, não. Tia Raquel, tio Paulinho deu as torradas, mas não deu a manteiga. Foram na minha casa buscar a manteiga. Mas você vê como é que é a situação, como é que eu trabalho lá. Eles batiam pedindo pão, 1h da manhã. Agora a Balduco me fornece um biscoito, uma irmã da Balduco, né? Eles pedem cookie. Nem eu nunca tinha comido cookie, eu nem sabia que era cookie. Eles, que eu não prestava atenção, eu não como biscoito, e eles foram aprender a comer cookie. Aí você fala, como é que se sustenta uma obra dessa? Os milagres, gente. Os milagres, Deus está atento do que nós estamos fazendo. E Deus vê o coração. Deus vê a intenção do coração. A palavra não diz isso. A intenção do coração. Tá? Quando eu aceitei Jesus, logo Deus falou no meu coração, rompendo em fé. E essa parte, com ousadia, eu vou mover o sobrenatural. Gente, o sobrenatural acontece. Toda hora. Está acontecendo aqui agora. Tá? É que muita gente, nós queremos que acontece, Deus abriu o mar vermelho. Para que Ele vai abrir o mar vermelho para mim? Eu vou falar, eu sou colado lá, abriu o mar vermelho. Levanto o enfermo, o cara anda, eu falo, eu estou colado com o chefe. Mas isso eu sou colado. Aí, mas Deus viu meu coração, que a minha intenção é essa. Eu cheguei no baile funk a primeira vez, quando eu tinha planejado pregar, porque eu queria aparecer que estava pregando no baile funk. A primeira vez que eu peguei o microfone, você ouviu eu falar alguma coisa no baile funk? Eu não falo nada. Deus falou, não é você não, é outro. Eu falei, eu queria o aplauso. É verdade. Todos nós gostamos do aplauso. Eu queria o aplauso. Deus falou, você não. Eu não falo nada. Eu chego, boto uma pessoa para cantar o louvor, para quebrar aquele louvor e tal, e a pregação. E Deus faz acontecer. Desde gente sai dali, volta, já chegou. Crente está lá. Aí eu andava com o pastor Wagner, lá de Tinguá. Ele identificava, ele falava, aquele lá é crente. Aquele lá é crente. Aí quando ele chegava em cima do cara para falar, o cara arriava a camisa, estava ataviado, mas saiu do culto para baile funk. Tá? Só que nós achamos que nós não somos capazes de falar com uma pessoa dessa. Nós somos capazes desses lugares falar. O que eu vou fazer? O que eu vou falar lá? Salmo 81, versículo 10. Eu sou o Senhor que te tirei do Egito. Abre bem a boca e eu a encherei. Tá? Tem coisas que eu não sei. Comumente eu tenho pregado um versículo na Bocas, Atos 13, 22, a parte B. Encontrei Davi, filho de Jessé, o homem segundo o meu coração. Você aprovaria, se fosse você lá, aprovar Davi, o homem segundo o coração de Deus? Um homem daquele todo torto.
Mas Deus viu o coração de Davi. Deus viu o nosso coração, gente. Para que você quer fazer tal coisa? Para você mesmo ou para Deus? E quando nós fazemos para Deus, Ele faz algo acontecer na nossa vida. Não importa as crises. O Salmo 103, versículo 19, diz que Deus estabeleceu o seu trono e o seu reino domina sobre tudo, está tudo sob o controle de Deus. Não importa o que o homem faça contrário aos planos e os propósitos de Deus, sempre serão cumpridos. Os planos e os propósitos de Deus sempre serão cumpridos. Verso 5. Ai de mim, primeiro para mim, antes de pregar para os outros, eu tenho que reconhecer que também tenho os meus pecados e tenho que me arrepender deles. Não é isso que ele teve que fazer? Quando lá tirou a brasa lá do altar e veio ali, o pecado dele foram perdoados. Ele também tinha pecado. Ah, não, eu vou parar de fazer isso, parar de fazer para depois aceitar Jesus, para depois ir para a igreja. Não funciona assim. Vem do jeito que está. E Deus faz acontecer a limpeza. Foi o que aconteceu comigo. Você imagina, eu fiquei 12 anos na central. Você imagina o que eu aprendi. Você imagina o que eu sei. Aí apertou sem dinheiro. Eu sei fazer. Eu sei fazer dinheiro. Eu fiquei numa situação e tal, olhei assim. Eu jogava em tudo quanto é jogo. Não tinha nada para jogar, eu jogava cuspe a distância. E um dia eu jogava no cavalo. Aí o cara lá do coisa falou para mim, da banca, falou, não entra no cavalo, porque na pata do cavalo você vai perder a sua loja. Deus usou um ímpio para me livrar. Eu também era ímpio. Mas Deus trabalhou. Deus já zelava por mim. Gente, eu tenho 71 anos, morando no Jacaré, com 9 netos, 2 bisnetos. Tá? Ninguém morreu. Ninguém foi preso. Teve um que estava se metendo na boca de fumo lá há pouco tempo. O cara da boca de fumo falou para ele, isso aqui não é para você não, cara. Seu pai te ajuda, sua mãe te ajuda, seu avô te ajuda. Vai arrumar um emprego. Tem um mês, né, que ele está trabalhando? Tem um mês que ele está trabalhando. Só vivia e tal. Eu falei, rapaz, o cara está falando. O chefe dele falou, isso aqui não é para você. Quando eu passo, dele, é como se, está vendo? Não deixei ele pegar, viu? Eu não fui pedir nada a ele, não. Mas eu oro por eles. Vocês viram, quem participou sabe que nós oramos lá por eles. Isso aqui eu já falei. Se onde eu estiver as coisas estão tudo birimbolado, tudo confuso, Deus está no controle de tudo. Deus exige que sejamos santos como Ele é santo. Tá? Mas o cara está lá fazendo errado. O cara está fazendo errado, eu vou lá, vou falar para ele. Se você se entregar a sua vida a Jesus, sua vida muda. Algo acontece da parte de Deus. Só que o cara pensa que a vida muda financeiramente. Todo mundo pensa isso. Eu vou ficar numa boa. A minha apertou. Quando eu fui para a igreja, o bagulho ficou doido. Ficou doido que eu falei, Senhor, como é que eu vou fazer? Não tinha como pagar os cartões, não tinha que pagar nada. Eu falei, eu já nem sei se tinha mais cartão, estava todo atrapalhado. E chegou um camarada, num dia de madrugada, ele falou que queria falar comigo. A primeira vez, os americanos estavam começando a aparecer por aí. 16 americanos, dentro da comunidade, muito armada, de madrugada, olha só. E parece que tinha 10 holandeses. Eles ouviram falar que tinha um trabalho lá dentro do Jacarezinho, igual vocês ouviram falar. Aí foram aquele montão de gente daqui, aí bastante gente veio daqui. Aí chegou lá, eles ficavam, quando eles viam aquele montão de mesa de droga, as holandesas ficavam, eu falei, vai cair aí dentro se não vigiar. Ficava assim, nunca tinham visto aquilo. Vocês já tinham visto aquilo? Daquele jeito, não. Agora, mas é muita coisa, é self-service. Se alguém pensar que é self-service, põe fora da conta, dá errado. Aí o que acontece? Nós começamos a fazer um trabalho desse. Aí você vai dizer que não dá medo? Um dia que nós fomos para o Parque União, eu fui para o baile funk, falei, eu quero dar uma palavra aí. O cara falou, fala com aquele moço lá. Aí tinha um cara, um neguinho magrinho, com a loura.
Aí ele falou, você vai dar uma palavra? Você quer dar uma palavra? Foi isso mesmo que ele falou. Falei, sim. Ele falou, ó, a partir de hoje, quando você vem, você não me precisa falar nada. Vai direto com ele que ele vai dar o microfone para você. Tá? Quando nós fomos a primeira vez no baile funk, a música que estava tocando, todas as mulheres botaram a mão na frente. Todas. É terrível o que está cantando lá. Nós estamos a 2.700 anos do tempo de Isaías. Comparado ao tempo que Isaías, com nossa nação hoje, os problemas são os mesmos. São os mesmos. Corrupção, coisa errada, igreja com outras ideias, tá? As igrejas com outros pensamentos. Poucos irmãos têm ideia igual o pastor Vicente. Igual o pastor Vicente. Eu também sou Vicente, tá? Pouca gente sabe disso. Ninguém conhece que eu sou Vicente. Todo mundo sabe que eu sou Paulinho. Se procurar Paulinho, Vicente, na minha igreja, encontro de casais, aí chegou lá, com Vicente e Raquel. Aí Vicente falou, quem é Vicente? O pastor falou, Paulinho. A crise econômica, em virtude da lei que legislavam para o seu próprio benefício, pessoas juntavam benefícios para si. E para si os parceiros, grave concentração de riqueza. 50% da riqueza do planeta está na posse de 1% da população, o que provoca hiperconcentração de renda e miséria. A crise moral, inversão de valores, o certo é errado, o errado é o certo. Não é apenas uma crise moral, política e econômica, é também uma crise espiritual. Então, se a igreja profetizar, está lá. Se você ganhar um para Cristo, aquele um vai fazer a diferença. Ao gadareno. Que foi ganhado para Cristo. Ele queria seguir Jesus. Vai lá e fala para o teu povo, você vai ser o missionário aí. Não foi isso que aconteceu? Nessa crise que o profeta vivia, apesar dessas crises, Deus não perdeu o controle. Gente, eu queria passar de novo. Pode ser? Ou as fotos. Essa aí é lá no Morro de São Carlos. Beta, Resgate para Cristo, o nome do projeto. Beta começou conosco na terapia do abraço, mas a Beta teve um problema grave de saúde. Naquela semana ela falou que ia passar uma semana na nossa casa para conversar. A Beta morreu. Só que o projeto ficou lá. Aí a Miriam, que ajudava a Beta, veio, começou conosco, treinou conosco. Hoje em dia a Miriam, segunda-feira, pega as crianças maiores, fica com as crianças maiores, e as crianças pequenas, de 4, 5 e 6 anos, fica com 2 irmãs. Eu sempre uso 2 irmãs ou casal na sala. Nunca deixo o homem sozinho, nunca deixo para poder não ter problemas. Tá? Quando está os grandes, fica a Miriam, fica eu, então o esposo da Miriam. Pode passar. Ainda é isso aí. Aí foi o dia dos cobertores. Lá dá até 50 crianças. Isso aí nós no açaí, fazendo as compras para a cesta básica. Aí a Vitória vai comigo, a Vitória é o braço direito lá, porque para comprar as coisas é meio... Aí, aqui a gente monta as cestas básicas, na presbiteriana, aqui as cestas básicas montadas. Aqui o pessoal, cada 20 pessoas que entram é um culto. Nós damos uma palavra, faz oração e serve a cesta básica. Pessoas que receberam outros benefícios, foram lá, 16 pessoas, falou, agora eu não preciso mais pegar a cesta básica. Tá? Olha que na pandemia, eu não tinha como abençoar todo mundo. Então, um pastor da Assembleia de Deus trabalhava num mercado desse grande e tinha o contexto. Então, tudo que estourava no mercado, ele trazia para mim. A gente doava 220 cestas básicas. A fila virava lá na presbiteriana, lá embaixo. E nós tínhamos cesta básica para todo mundo. Tá? O pessoal chegava na quarta-feira na fila para ser distribuído na sexta-feira. Olha só, quarta-feira para ser distribuído. Eu dava 100, quinta-feira. Quinta-feira eu fazia um trabalho com a Igreja Batista do Meia, projeto Luz na Calçada. Da terapia do abraço nasceram 16 projetos. Posso dizer 17, que a Dalva agora foi lá para Campina Grande com a Casa de Refúgio, que é uma igreja que ela se integrou
e está bancando ele lá. Já começou a fazer. Ela mandou foto essa semana, que ao aprendizado que nós tivemos aí e tal, mas era um bênção também. Pode passar. Da cesta básica. Aí, quando chegam as crianças, isso aí é os mais velhos, fica no templo. Isso aí já estão lanchando para ir embora. Essa aí é uma das salas. Mas a gente leva janta para todo mundo. Esse é o Elias, que foi com a esposa dele, a dava para Campina Grande. Isso aí são os biscoitos que a Balduco manda. Não é o Balduco, essa aí é a Miriam, que ela segura o projeto lá no Morro de São Carlos. Toda quinta-feira. Pode passar. Isso aí quando eles chegam. Nós louvamos, oramos. Isso aí eu gosto. E eles são um casal, são casados. E a Lídia. Aí eles dois. Aí a Maria José também nos serve na cozinha. Isso aí são os pequenos. Essa moça aqui é da Igreja Batista do Meia. Essa aqui é da Assembleia de Deus Shekinah. Pode passar. Aí foi o dia dos cobertores. Isso aí, quando eles ganharam cobertores. Isso aí, quando nós estávamos ajeitando os cobertores. Aí. Isso aí foi em 2012, a primeira Transcracolândia. Tá? A Junta de Missões mandaram 26 missionários que ficaram conosco lá no Jacaré. Jacaré saía tiroteio toda hora, toda hora. Uma semana não teve tiroteio. Muitos desses, aqui está a Neuzimar, que hoje é dirigente da Cristolândia Feminina. Aí eu não sei, não dá para, porque ela ficou mais para trás. Mas essa aqui, ó, tem um projeto. Como é que é o nome do projeto, Raquel? Tem que ver como é que, se eu não escrever, tem que ver o que acontece. Eu sei que ela viaja que faz primeira vez que nós fomos numa viagem missionária, nós fomos para o Rio Grande do Norte. Trupe de Alegria. Tem que ver que trabalho lindo. Aí nós fizemos uma viagem missionária, chegava de porta em porta. Nós somos do Rio de Janeiro, temos um trabalho e tal, e nós vamos ter lá na quadra e tal, mas chegava nas portas, um montão de gente na rede descansando, que meio-dia, lá todo mundo ia dormir, só acordava 2 horas, porque muito calor. Um sol por cabeça, muito calor. Aí eu pensei, não vai aparecer ninguém. Olha, na hora do trabalho, mais de 400 pessoas na quadra. Umas 100 assim, aceitando Jesus, outros voltando, outros pedindo discipulado. Você tem que ver. Se eu mostrar a foto aqui, vocês falam, não é possível, uma pessoa dessa renasceu. Na hora, a Neuzimar falou, você foi a pior pessoa que apareceu aqui. Por que você não vai embora? Você vê como é que ela é ruim. Ela roubava as coisas da geladeira e botava para os outros. Isso lá dentro, já há 1 ano. 2 anos depois, Nayara saiu com emprego, com estudo. Isso foi a Cristolândia. Tá? Eu quase não interno ninguém na Cristolândia. É difícil difícil a vaga, difícil tudo. Mas quando interna, algo acontece quando a pessoa quer. E aí me convidaram para ir batizar na Nayara. Ela só descobriu na hora que a irmã chegou assim, não falou que não tinha falado nada com ela, falou, irmão Paulinho, vai trocar a roupa. Ué, vai trocar de roupa por quê? Ele que vai me batizar? E ela chegou, falou, eu não estou preparado para o batismo. Eu falei, nem eu estou preparado para ser crente. Você vai, que Deus vai trabalhar na sua vida e tal. Trabalhou, mas infelizmente, há uns 4 meses mais ou menos, né, Raquel? Uns 4 meses atrás, uma operação no Manguinho, aí Raquel me liga. Eu estava fazendo alguma coisa na rua, porque eu passo bastante tempo na rua. Aí, quando eu vou para casa, a Raquel passou, falou, eu vi a Nayara na blitz do BOP, lá no Manguinho. Peguei uma moto, tal. Quando eu cheguei assim, ela estava numa situação feia. Ela falou, eu sabia que você ia vir atrás de mim. Eu falei, vamos arrumar um lugar para você. Ela falou, estou com um problema de saúde, eu tenho que tratar primeiro e tal. E que as casas agora estão assim, tem que levar todos os exames, teste rápido, e tem gente que não está preparado para ir. Não posso levar uma pessoa doente para chegar lá, né, outras pessoas adoecerem. Gente, isso que Deus tem feito nas nossas vidas, Deus tem nos orientado para fazer. Mas tudo foi depois. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não sei nem se a palavra foi essa que eu usei. Tá?
E chegou na época o pastor que estava... O pastor não, estava estudando para ser pastor ainda. Aí ele falou assim, poxa, você não aceitou o que a junta te ofereceu? Você vai ter status de missionário da junta. Eu falei, não. Aí nós não entramos num acordo, com a junta eu não tive acordo, que eles fizeram uma proposta. Eu não aceitei, e na época eu fiquei na igreja fazendo esse trabalho todo. Tinha dia que, para pagar as dívidas, você tem que ver. Teve uma vez que o meu irmão me emprestou, o trabalho foi tão intenso, ele me emprestou um cartão. Na hora de prestar cartão, a Raquel falava assim, olha o que você está arrumando, como é que você vai pagar isso? Deus mandava o recurso. É Deus que manda o recurso. É Ele que nos sustenta. Ele sustenta a nossa vida, a vida da nossa família. Esses netos que eu digo para você que estava na situação ruim, Deus tirou. Filhos já foram lá uma vez lá em casa perguntar, o que você sente, você estando fazendo esse trabalho e ter filho na droga e filho no crack? Foi terrível. Deus tirou do crack. Deus tirou do crack. Hoje em dia ele vive numa vida meio sequelado, que agora ele não está falando nem comigo com a Raquel. Porque ele foi casado com a mãe da Vitória, e como a gente se dá com a mãe da Vitória, ele achou que é esculacho. Aí parou de falar com a gente. Ele quer trazer a gente de carro, ele trazia... Não, então, por isso que nós tivemos... Então, são coisas que acontecem. Ele não quer falar? Então, quando ele dá bom dia, boa tarde, boa noite e tal, a gente dá bênção, a gente dá... Mas ele não quer falar, ele não vai levar você mais para lugar nenhum. É contigo mesmo. E tal, mas Deus tem feito. Ele carregava o material da cesta básica, ia no açaí, buscava com o carro, tal, aí, mas temos gente lá que a gente aluga que vem trazer também. Tá? Gente, obrigado por vocês me ouvirem. Foi muito bom estar com vocês, mas dessa vez, saiba que Jesus continua salvando, curando, libertando, e que vocês, através das suas ofertas, têm nos ajudado, têm abençoado a tirar a vida de... Lá no Salmo, diz que Deus tira do monturo, faz-se sentar entre os príncipes. Nós vivemos isso, nós vemos isso acontecer com vários que estão naquela situação, depois está lá na igreja pregando, testemunhando. Lá em Caçapava, de Caçapava, vocês devem ver, não é brincadeira não, o que acontece lá em Caçapava, tá? Já tivemos várias vezes lá, esse ano a gente não vai não, pastor. Não tem como a gente, dia 12 de setembro, nós vamos ter algumas pessoas junto com a gente, querem comemorar 50 anos. Tem gente que falou, vocês vão casar de novo? Aí uma criança falou, tia Raquel, como é que você aturou ele? Tem criança, tem cada ideia que você fica de boa. Não nasceu da cabeça dela. Tia Raquel, como é que você aturou ele? Tinha alguma coisa de bom, eu que não via, mas Jesus viu. Gente, obrigado por tudo. Deus abençoe. Foi muito bom estar com vocês, tá?